Conexão em Negócios está de volta e agora a gente vai entender um pouquinho da origem dessa empresa que é doce. Madalena Brigadeiros, e quem conversa com a gente é ela, Roberta Torre. Lindo seu nome, Roberta? Ah, obrigada. Podia ser Roberta Brigadeiro, né? Podia. Obrigada, Rô. Estou muito feliz de estar aqui com você, contar um pouquinho da história da Madá. Me conta então um pouquinho como é que começou a sua história com doce. Vamos lá, sou jornalista de formação, fiz gastronomia depois para escrever sobre e não para trabalhar com. No fim, como diz meu pai, virei brigadeiro no meio do caminho. Não é que virei confeiteira, né? Acabei virando brigadeiro. Trabalhei com eventos durante um tempo, isso há 16 anos, 17 anos atrás, onde o brigadeiro não existia dessa forma gourmet, como a gente chama, né? Até esse nome gourmet surgiu ao longo dos anos. E aí eu vi as noivas, as festas de 15 anos, as festas corporativas pedindo para essa assessoria onde eu trabalhava o brigadeiro na mesa. Só que o brigadeiro era aquele docinho super simples que a gente fazia na nossa casa, enrolado no açúcar ou em qualquer granulado que a gente encontrava na esquina e estava ótimo. De qualquer jeito, meio tortinho, mas era uma delícia. E a gente queria levar esse paladar para as festas, só que não podia ser com aquela apresentação. Comecei a ver aquilo, estava na faculdade, comecei a fazer uns testes na minha casa junto com a minha irmã. E fui atrás de uns chocolates diferentes. Aproveitei o lance da gastronomia, que eu já estava na faculdade. Técnica já, né? Exatamente. E aí comecei a vender para essas clientes de eventos um brigadeiro chique, que eu chamava, que não tinha essa palavra ainda, gourmet. Então eu achei novas maneiras de se cortar as castanhas, novos granulados. Fui para São Paulo, fui atrás, não era uma coisa extremamente acessível como a gente tem hoje. Fui elaborando uma série de sabores, não uma gama muito grande como eu tenho hoje, mas para oferecer, para ficar bonito no visual da mesa, sem perder a característica do doce fino, mas também sem perder o paladar do brigadeiro. Porque se eu fosse usar só um chocolate belga, por exemplo, eu ia ter uma trufa belga. Eu não ia ter o brigadeiro. Então foi um blend aí de chocolates que eu fiz e aí eu comecei a vender. Essa questão do brigadeiro, se a gente for pensar, né? Claro, ela remete muito à infância. Muito. Né? Aquele negócio gostoso da festinha do aniversário. Na minha cidade, aqui eu aprendi a falar brigadeiro, mas na nossa cidade lá era negrinho. Todo mundo quer os negrinhos. Tem negrinho, tem negrinho. Sim. E eu lembro que a minha mãe fazia, a gente nunca foi muito especialista em cozinha. E a minha mãe fazia e ele queimava, ficava duro. Mas a gente adorava do mesmo jeito. Era aquela muito bala bom. puxa. Era muito bom. Porque brigadeiro é bom até queimado. Né? E aí eu comecei a vender para essas festas e comecei a fazer presentes também, porque eu pensei, poxa, o brasileiro compra tanto chocolate para presentear, o brigadeiro, que é um doce nosso, tem essa questão afetiva da gente lembrar da nossa casa. Por que eu não posso juntar uma coisa com a outra? Então, paralelamente aos eventos, eu fiz esses presentes. Então, caixas mais elaboradas, mais bonitas, para justamente se tornar algo presenteável que a gente não usava no brigadeiro. E aí você abriu a primeira loja onde, Rô? A primeira loja... Primeiro eu fui para um ateliê, onde eu fiquei só por encomenda, porque eu não sabia se ia dar certo. Primeiro fez em casa? Primeiro fiz em casa, mas eu fiquei super pouco tempo, só enquanto eu trabalhava nessa empresa. Acho que foi 6 meses. A marca deu certo, eu acabei saindo, e aí eu fiquei 3 anos num ateliê fechado, onde eu só vendia por encomenda e era só brigadeiro. Eu não tinha bolos, não tinha tortas como eu faço hoje. E aí as pessoas iam lá, eu ia montar evento, fazia casamentos e eu ia até as festas. Depois de 3 anos nesse ateliê, eu montei minha primeira loja pequenininha pra rua, porque o aluguel daquela casa ia vencer, e aí eu falei, tá, agora é o momento. Dividia, na época, com a minha mãe, porque eu não tinha dinheiro pra... Aquela coisa de todo começo, né? Não tinha dinheiro para ficar sozinha, e minha mãe falou, olha, estou saindo, você vai ficar com a casa, eu acho que é a hora da gente montar uma loja pra rua. E aí eu falei, então vamos, na cara e na coragem. Montei uma loja pequena, dentro de um aluguel que eu conseguia pagar, e também com essa proposta só de ter uma poltrona ou outra, sem mesa, para você passar para pegar um presente ou para você buscar sua encomenda. Não deu tempo, porque assim, eu tive que mudar em 1 ano e meio. As pessoas queriam café, as pessoas queriam mesa, as pessoas queriam bolo. Você foi resolvendo a dor do mercado e foi o que fez ampliar o seu negócio. Eu nunca imaginei ter lojas grandes servindo café, tendo uma gama enorme de produtos, fazendo bolo. Hoje, o meu bolo que a gente vende na loja, às vezes vende até mais do que brigadeiro. É mesmo? É uma loucura. Por que Madalena?
por causa de Santa Maria Madalena, uma santinha que eu gosto muito. E porque eu nunca quis vincular o meu nome, Roberta, à empresa. Porque eu acho que a Madalena é muito mais do que a Roberta, né? Eu sempre quis ter... Sempre tive essa visão de se eu vou ter uma empresa, eu quero ter uma empresa grande. Uma empresa que eu possa ampliar, e tanto que a gente tem ideias de franquias e tal. E por ser um nome que remete à casa da avó. Que é justamente isso que eu tenho na proposta. Então parece que é uma vozinha cozinhando para os seus netinhos. Gostoso. E aí abriu a primeira loja. E aí abri a primeira loja. Aonde que ela foi? Na mesma rua onde eu tenho a do Boqueirão, na Machado de Assis, pequenininha. Aí eu achei essa casa maior, achei que eu não ia ter dinheiro, porque as pessoas acham que é muito fácil começar um negócio, né? Quando eu olhei a casa, eu falei, não vou ter dinheiro. Era uma casa muito grande. Haja brigadeiro. Meu Deus, eu só fiquei fazendo as contas, né? E eu só tinha o brigadeiro. Eu falei, meu Deus do céu, não vou ter dinheiro. E aí, a hora que a gente entrou na casa, a moça olhou para minha mãe. Minha mãe era uma arquiteta conhecida, já gostou muito de que minha mãe ia mexer na casa dela. E eu tô lá há 11 anos. Agora, tu me contou uma história muito interessante de que na inauguração teve que... Você abre a porta da sua loja e tem que fechar a porta da loja. O que aconteceu? Quando a gente mudou para essa casa maior, que eu nunca achei que eu ia conseguir, a gente não tinha ideia da proporção de venda, né, desse local, porque eu estava acostumada com uma loja menor. Sim. E aí a gente já tinha uma história de 4 anos, aí algumas pessoas já conheciam a marca. E quando a gente abriu, eu tive que fechar a loja 1 hora antes, porque eu não tinha brigadeiro para vender. O tradicional, né? Eu tinha outros sabores. Sim. Mas as pessoas vão procurar o carro-chefe, que é o brigadeiro tradicional. E aí eu tive que fechar 1 hora antes, porque acabou o brigadeiro. E aí quando a gente pensa assim, né, Roberta, você está em Santos, numa cidade tradicional, uma empresária que aposta em um doce no brigadeiro. Hoje, claro, a gente tem uma gama de ofertas que a Madalena Brigadeiros tem, né? Desde café, como você falou, chá, bolos, enfim. E, aliás, a gente tem também essa parte que vegana, porque daí você tem toda essa questão alimentar também, que você precisa prestar atenção, né? Mas não é fácil esse começo, né? Quando você sai daquele brigadeiro para chegar aonde a Madalena Brigadeiros chegou. Qual o grande desafio que você enfrentou e qual a sua maior vitória? Olha, ao longo desses 15 anos eu já abri, já fechei loja, porque as pessoas só veem os frutos que a gente colhe, né? E a Madalena tendo sucesso, mas eu já abri uma loja no centro de Santos, que eu tive que fechar na pandemia, porque não tinha mais movimento naquele local. E aí eu tive que migrar para uma outra loja, onde eu abri lá na Aparecida, mas isso foi super complexo, né? A gente entender que a gente não cabe mais ali, porque o momento do país não funciona. Eu já abri uma loja na Praia Grande, fiquei por 2 anos, também achei que não foi a melhor escolha, tive que voltar para trás. Então, assim, eu já tive várias pequenas dores e investimentos que eu perdi no meio do caminho, porque eu tive que arriscar. E muitos deles deram certo, né? E eu acho que, assim, a grande vitória é hoje, depois de 15 anos, vendendo um produto, claro que hoje a gente tem uma gama maior, mas, assim, pensando que o carro-chefe é o brigadeiro, o quanto a gente conseguiu avançar e o quanto a gente continua avançando e quanto a marca continua prosperando, mesmo com esses percalços no meio do caminho. Porque isso vai acontecer, né? Agora a gente vai inaugurar uma nova proposta, que é uma proposta de carrinho de shopping, onde a gente consegue expandir muito mais a marca para outras cidades, que é a nossa ideia. Então, a gente está sempre pensando em inovações. Se vai dar certo? Não sei. Vou arriscar. É isso aí, ó. Você falou 2 coisas muito importantes, que é inovar e arriscar, né? Não tem jeito. Você não consegue trazer uma novidade se você não ficar na dúvida. Se você não testar. Apostar, você precisa apostar naquilo que você acredita, né? Exato. Agora, apostar com responsabilidade, né, Rô? Porque assim... Um passo de cada vez. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... A gente tem tantas pessoas hoje empreendendo no brigadeiro, por exemplo. Sim. Você vê as pessoas, às vezes, nas lojas, oferecendo lá, né, cabeleireiro, oferece brigadeiro. Como é que sai daquilo para chegar num patamar de Madalena Brigadeiro, por exemplo? Eu sempre fui muito organizada, né? Tanto financeiramente quanto na parte de ingredientes, de metodologia, de como que eu ia vender, de estratégia, de inovação. Então eu sempre fui atrás de muitas coisas que podiam me ajudar nesse processo. E eu sempre falo para quem começa, nunca dê um passo maior do que a sua perna.
né? Porque às vezes a gente tem uma ambição de ter um espaço, de ter uma loja física e às vezes não é o momento. E aí você acaba se atrapalhando ou pegando um empréstimo ou se endividando com algo que você não vai conseguir arcar. Sim. E aí depois você não consegue dar andamento em absolutamente nada do que você está fazendo. Então é o que eu sempre falo, quando a gente trabalha com alimento, use ingredientes de qualidade, tenha mesmo dentro da sua casa um cuidado com essa manipulação desse alimento, né? Porque quando a gente lida com comida é muito sério. E dê um passo de cada vez, né? Se tiver que começar vendendo na rua, vende na rua, né? Não tem problema. Mas vai deixando um dinheirinho guardado para de repente você começar... Se planeje, né? Para ser uma empresa. Exatamente. Eu acho que eu sempre, desde o começo, fiz um MEI, né? Tinha um CNPJ, onde eu conseguia comprar, de repente, as coisas um pouquinho mais barato, por conta do CNPJ, comprar uma quantidade um pouquinho maior, negocia com as lojas e assim, devagar, até hoje eu negocio com as lojas. Mas precisa, né? Esse é o DNA é o grande lance. Então, antigamente, eu tinha que ir para São Paulo para buscar um granulado, que eu não tinha. Hoje, a marca de chocolate belga vem no caminhão da minha porta. Que bacana. E entrega para mim quilos e quilos de chocolate. Oi, Roberta, a gente está no finalzinho, mas eu acho que é legal, assim, você falou sobre inovação, sobre, né, experiências e oportunidades. Em toda essa sua trajetória, em algum momento, aconteceu de inventar uma receita que deu muito errado. E aí, hoje, claro, você acaba rindo, mas o que eu fiz? Da onde saiu isso? Eu já fiz várias receitas que deram errado, não vou mentir. Mas acho que a mais hilária foi brigadeiro de abacate. E aí, o que eu pensei? Eu vou fazer como se fosse aquele creme de abacate, uma coisa gostosa. Ficou horrível. Você já viu brigadeiro de abacate? Não. Porque não dá certo. Ficou extremamente amargo. Amargo. Ficou muito ruim. E eu tentei ele de várias formas, né? Vários tipos de cocção, que horas misturar, onde colocar. Sim, porque tem isso, né? Não é? Tem. Ainda mais com fazer fruta in natura. Né? Fruta in natura tem um processo um pouco mais complexo. Mas o de abacate ficou horroroso. Gente. Continuemos com o creme de abacate, porque o brigadeiro não vai sair. Quantos anos já tem, Madalena Brigadeiro? 15 anos fez esse ano. 15 anos, completou 15 anos. Debutante. Daqui 15 anos, onde ela vai estar? Eu espero que espalhada pelo Brasil e eu tenho um grande sonho que é ter uma Madalena na Disney. É mesmo? Eu tenho. Eu amo a Disney. Eu vou comer o brigadeiro da Disney. Já pensou um brigadeiro do Mickey? Gente, que bacana. Não custa sonhar. É isso aí. Não é? E o sonho vira realidade sempre, sempre. É isso. Roberta, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Sucesso pra você. Obrigada, e eu vou estar te aplaudindo lá na Disney, comendo o primeiro brigadeiro americano. Obrigada, Rô. Obrigada mesmo. Obrigada. Sucesso, viu? Conexão em Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.